Pai do Senhor, pastor, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluias, e quem não tem nada não dá nada. Meus amados, que Deus abençoe vocês, que as mãos do Deus grandão estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Agora chegou um momento maravilhoso, quando na oportunidade nós iremos ministrar uma palavra da parte de Deus, agradecendo a todos que estão atentos para ouvir a voz de Deus, pois o nosso Deus é aquele que tem abençoado, o nosso Deus é aquele que vem fazendo grandes coisas acontecer na nossa vida, e é por isso que nós estamos de pé. Hoje eu quero ministrar uma palavra crendo naquele que vive e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos com alegria no coração abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Primeiras Crônicas. Eu quero ler com os meus irmãos no capítulo de número 22. E eu quero ler apenas os versículos de número 13 e 14, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 22, versículo 13 e 14. Então serás próspero se cuidares em cumprir os estatutos e decretos que o Senhor ordenou a Moisés para instruir Israel. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo. Não temas nem tenhas pavor. Versículo 14. Eis que eu em minha aflição acautelei-me e preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000 de milhares de talentos de prata. Não se pesou o bronze, nem o ferro, porque é muitíssimo. Deste modo, preparei também madeiras e pedra, os quais tu acrescentarás o que falar. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra maravilhosa, palavra essa que fala a respeito de Davi, quando ele teve a alegria de encarregar Salomão para que Salomão construísse o templo. Claro que tudo houve uma preparação. A palavra nos revela, queridos, que houve uma preparação quando disse Davi: esta será a casa de Deus e este será o altar do holocausto para Israel. Depois, a Bíblia diz que ordenou Davi que os estrangeiros que estavam na terra de Israel se ajuntassem e separou deles cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus.
Na verdade, o coração de Davi até o dia da sua morte estaria voltado para a preparação, para a construção do templo. Davi foi um homem, irmãos, que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Sabe, um dia ele recebeu esse propósito de Deus e ele procurou colocar em prática, pediu a opinião do amigo, o amigo falou que estava no coração, como bem conhecemos a história. Depois Deus mandou ele voltar até Davi, dizer a Davi que não ia construir, aquela história que nós já conhecemos, né? Mas isso não entristeceu o coração de Davi, porque Davi, ele tanto sabia aceitar o não de Deus como o sim de Deus, sabe, irmão? Ele aceitava o não quando Deus dizia não, mas ele também, ele se conformava e aceitava quando Deus dizia sim. São essas tais coisas que são detalhes na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ministério. A história nos revela que deste modo preparou Davi muito ferro para cravar as folhas das portas, para as dobradiças. Diz que as dobradiças de bronze em abundância e madeira de cedro sem contar. Ou seja, tudo chegou para que Davi, ele construísse o templo do Senhor, ele contribuísse para construir. A Bíblia Sagrada diz que os sidônios e os tírios havia trazido para Davi madeira de cedro em abundância. Está escrito no capítulo 22, versículo de número 4. As coisas, os materiais, e olha que era materiais de qualidade, caríssimo. E começou a chegar, os sidônios mandaram, os tírios mandaram, e Davi disse a Salomão: meu filho ainda é jovem e tenro, e a casa se deve edificar ao Senhor, tem que ser magnífica, por excelência, para o nome e honra de todas as terras agora, pois eu lhe farei os preparativos necessários. E assim Davi, antes da sua morte, preparou materiais em grande abundância. Ele disse a Salomão: Salomão, eu vou preparar todos os materiais para que esta obra ela seja feita. Ele teve a alegria, irmãos, de deixar tudo pronto. Por quê? Porque Deus é bom e Deus cuida de uma maneira poderosa. Deus resolveu usar o seu servo para que as coisas funcionassem, para que as coisas fossem adiante. O que me chama a atenção é que Davi disse a Salomão, ainda jovem e tenro, ele disse: a casa do Senhor se deve edificar ao Senhor e tem que ser magnífica, por excelência, para o nome e honra em todas as terras. Agora, meu filho, farei os preparativos necessários. Amados, Davi começou a entender que ele tinha que fazer os preparativos necessários. Ele entendeu que essa casa que iria ser construída, o templo, ele sabia que tinha que ser magnífico, ele sabia que tinha que sair excelente. Ele disse: o melhor, eu vou preparar tudo que for necessário. Amados, quando paramos para meditar, nós conseguimos entender que o nosso Deus, ele quando quer, ele prepara tudo.
Se Deus prepara tudo, aí abrange a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Quando a Bíblia fala que Davi preparou tudo, foi trabalhadores, foi os materiais, foi as condições, sabe? Ele deixou tudo preparado. Diz que Davi, ele encarrega Salomão da construção do templo. Presta atenção. Primeiro, nós aprendemos que Davi, ele queria um templo magnífico. Ele queria um templo excelente, com excelência. Ele garantiu que ia preparar tudo. Aí ele arruma, ele consegue trabalhador, consegue material, consegue a condição. Chamou então Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor, ao Deus de Israel. Diz a Bíblia que Salomão, na verdade, irmão, está escrito em 1 Reis, capítulo 1, versículo 30 ao 37 e o 39. Na verdade, Salomão, ele foi escolhido não por Davi. Eu posso dizer com total garantia, né, que ele foi escolhido exatamente por Deus. Quem escolheu Salomão para edificar a casa foi o próprio Deus. Por quê, irmão? Porque Deus sabe quem escolhe para fazer a obra dele. Tem muita gente que Deus escolheu para fazer tal obra, mas não faz. Tem muita gente que Deus separou, que Deus escolheu para trabalhar no reino dele, mas não trabalha. Tem muita gente que Deus escolheu para enviar, mas as pessoas não querem ser enviadas. Tem muita gente que Deus escolheu para ensinar, mas não quer ensinar. Tem muitos que Deus escolheu para dar um bom testemunho dentro de casa, na igreja, na rua, no trabalho, mas não dão. E por aí vai. Então, a escolha aqui, irmão, de Salomão, ela foi uma escolha de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que Davi disse no capítulo 22, versículo de número 6 e 7, chamou então Davi Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, o Deus de Israel. Salomão, ele foi escolhido pelo Senhor. E Davi disse a Salomão: meu filho, em meu coração tive o desejo de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, mas a palavra do Senhor veio a mim dizendo: tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras, não edificarás uma casa ao meu nome, porque derramaste muito sangue na terra perante mim. Davi, irmão, ele tipifica a Cristo como um varão de guerra, destruindo os seus inimigos. Salomão tipifica Cristo como o príncipe da paz, que reina sobre um reino livre dos inimigos. Então, Salomão, ele estava construindo aquele templo, e dali para frente, em respeito e temor àquilo que Davi lutou para conquistar, o povo ia viver em paz. A Bíblia diz, amados, que o povo ia viver em paz, porque o próprio Salomão significava, ele ia representar o próprio príncipe da paz. Então, meditando na Bíblia, nós começamos a entender que Salomão não hesitou, Salomão não titubeou, ele não travou, ele não teve medo, ele aceitou a vontade de Deus. Salomão, ele respeitou a história de Davi, seu pai. Salomão, ele aceitou porque aquilo estava no coração de Deus, e tudo que nós aceitamos fazer, que está no coração de Deus, nos traz recompensa,
A Bíblia Sagrada diz que quando Salomão ele recebeu essa grande missão, ele recebeu e procurou edificar, diz que ele edificara uma casa ao meu nome, e ele será o filho, e eu serei por pai, e o trono do seu reino confirmarei sobre Israel para sempre. O cumprimento pleno será em Cristo, na era do reino vindouro. Ele estava esperando ali, amados, e ele iria desfrutar de um reino vindouro, próspero, que ninguém iria conseguir derrubar ou tirar. Por quê? Porque a escolha tinha sido de Deus, irmãos. Vamos deixar Deus escolher por nós. Vamos aceitar as escolhas de Deus. Sabe por que muitos sofrem? Porque estão escolhendo do seu jeito, por conta própria. Porque não estão aceitando ser guiado por Deus. Isso é em todos os sentidos. Se eu deixar Deus me guiar, eu me dou bem. Se eu deixar Deus me guiar, eu acerto. Você que está aí, quem é que está te guiando? Você está sendo guiado ou guiada por quem? Se você deixar verdadeiramente Deus te guiar, tudo dá certo. Se Deus está te guiando nas tuas atitudes, quando você abrir a boca para falar, se o que tu estás falando está sendo guiado por Deus, maravilha de Deus. Nós temos que ter cuidado. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que não são, que um dia foi, mas que hoje já não é, meu Deus, guiado por Deus. Eu preciso ser guiado por Deus. Eu preciso entender que Deus, o próprio Deus, Ele quer me guiar. Ele quer me guiar hoje, Ele quer me guiar amanhã. O próprio Deus, Ele quer me guiar. Quando nós somos guiados por Deus, irmão, com certeza nós somos abençoados. E a Bíblia Sagrada diz, pode um cego guiar outro cego? Meu Deus do céu, é a Bíblia que diz, não sou eu não. Se a palavra de Deus diz, é porque ela é pura, ela é verdadeira. Onde é que está escrito, pastor? Está em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 39. A Bíblia Sagrada diz que Jesus propôs uma parábola, e ele disse, porventura um cego guia outro cego? Ele disse, não cairão ambos no buraco? Meu Deus do céu, nós temos que ter certeza que estamos sendo guiados por Deus. Nós temos que ter a certeza, nós não podemos deixar um cego nos guiar. Meu Deus do céu, que palavra boa. Eu me lembrei agora de uma irmã na igreja. Essa irmã ia para a igreja com o esposo no mundo, mas acompanhava ela, glória a Deus, uma coisa boa, entre aspas, por quê? Porque ele estava cego. Ele ia para a igreja com ela, era bom essa parte, porque ele ia, mas ele era cego, e ele guiava a mesma, ou seja, quando dava oportunidade para ela cantar, ela só ia se ele permitisse. E eu me lembrei dessa palavra, decalamanto, porque ela me chamou depois que eu dei oportunidade para ela. Eu disse para ela que a irmã está com oportunidade, e todas as vezes eu procurei honrar a mesma, porque uma grande mulher de Deus cantava muito bem e canta ainda muito bem, um instrumento que Deus usava. Quando recebia oportunidade, a igreja recebia, porque ela tinha a vida no altar de Deus, claro. E um dia ela se aproximou de mim depois de um culto e disse para mim assim, pastor Fernando, por favor, pastor,
Eu quero a sua compreensão que tem dia que o Senhor me pede, me chama para cantar e eu não vou. Sabe o que é, pastor? É que nem todas as vezes o meu esposo me deixa cantar. Eu tenho que ter autorização dele, o senhor sabe que nós temos que obedecer, não é? Porque ele é o cabeça da casa, é o que ele me ensina. Então, se ele é o cabeça da casa, se eu desobedecer a ele, na verdade, carnal, cego, ele chegou a fazer até medo para a irmã. Sabe, irmão, que tem... O que tem de crente, de gente fazendo medo aos outros, irmão, não é muita gente. E ele fazia medo a ela. Se você desobedecer a mim, você vai pagar preço, que eu sou o cabeça. Meu Deus. E quando a irmã disse isso para mim, eu disse, ok, irmã, não acredito não. Se é, pastor, é mesmo, não me chame não, porque... Ou o senhor me chama, se eu não for, o senhor me entenda, porque ele não deixa. Nesse dia ele não quer que eu cante. Nesse dia ela disse até assim para mim, tem dia que ele não sente, pastor, de eu ir. Eu disse, mas é quando ele sente que você... quando ele sente, aí ele diz, vai. Quando ele não sente, ele sabe, pastor, ele tem isso com ele aí. Só quando eu sinto, o pastor lhe chama... Não é? E você só vai ser o sentir de Deus. Um cego querendo guiar, sabe, irmão? E eu disse para ela, eu disse para ela, querida irmã, está errado, tem autoridade para ele, porque ele é seu esposo, respeite sim, mas quando se trata da obra de Deus, você estando no altar e ele não, a autoridade está sobre a sua vida nessa área aí. A irmã também tem que ter uma autoridade, porque a irmã não está indo para lugar, não está indo para algum lugar sem ele. Ele está presente porque é ele quem monitora essa situação. Está errado isso aí. É um cego que está querendo lhe guiar. Sabe o que vai acontecer, irmã? Vai cair no buraco. O risco dele lhe levar para o buraco é muito grande. Meu Deus. Então, a irmã está cega também, que não está enxergando isso, que não está olhando para a obra com carinho. A obra precisa de você, mas eu vou deixar isso aí à sua disposição. É uma situação que é a irmã que tem que resolver com muita sabedoria, e passei para ela como é que ela podia resolver essa situação. Não sei se resolveu, nunca mais a encontrei na obra, na igreja. Mas, amados, são coisas semelhantes a essa. Nós temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado, irmão. Você pode ser guiado por um cego. Eu estou falando aqui de cegueira espiritual, tá? Eu não estou falando aqui de problema de material, não. Me entendam, tá, irmãos? Me entendam. Cada caso é um caso. Eu estou falando aqui da cegueira espiritual. Por quê? Porque o marido dela estava cego. Ia com ela, acompanhava, porém cego. Espiritualmente ele cego. Só quem sabe, irmão, que é cegueira espiritual é quem vive ela. E todo cego espiritual ele paga preço. Todo cego espiritual ele sofre consequências. Por quê? Porque a cegueira espiritual não deixa ele ver. E eu tenho um respaldo bíblico para isso. Por quê? Porque um dia um homem de Deus pediu para Deus ser. Ele disse, fere de cegueira. Ele disse, fere de cegueira. Ele pediu para Deus ser de cegueira. E Deus assim fez. Porque Deus sai, Deus trabalha. Deus entra, Deus toca onde nós não podemos tocar. Deus visita quem nós não podemos visitar. É a Bíblia Sagrada que diz. Então, queridos irmãos, palavra boa, quem está te guiando, mulher? Tu és uma mulher, um homem guiado por quem? Tu estás deixando um cego te guiar? Meu Deus, que palavra boa. Eu tenho que saber, irmão, minha semana é guiada por quem? Meu dia é guiado por quem? Eita glória. Tem glória aí ainda? Tem. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada.
A Bíblia Sagrada diz no livro de 2 Reis. Olha o que a palavra de Deus diz. Vem comigo, come Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 6. E o versículo de número 18 diz assim a poderosa palavra de Deus. E logo que os sírios desceram a ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te que viras esta gente com cegueira, e o feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Observe que os sírios estavam perseguindo o povo de Deus, e foi necessário, meu Deus, Eliseu orar a Deus e pedir para que Deus ferisse o povo de cegueira. E o feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu, irmão. A Bíblia Sagrada diz que depois lhe disse Eliseu: o caminho não é este, nem é esta cidade. Segue-me que eu vos guiarei ao homem que procura os que guiou a Samaria. Assim chegaram a Samaria e disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes, para que veja o Senhor. O Senhor abriu os seus olhos e olhavam e viram-se no meio de Samaria, tendo visto eles, o rei de Israel disse a Eliseu: hei de feri-lo, meu pai, hei de feri-los. E Eliseu respondeu-lhe: não, os ferirás tu, os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Ponha diante deles pão e água, para que comam, bebam e voltem aos seus senhores. Observe comigo a oração do homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, de quem é guiado por Deus, tem muito poder. Então, queridos, nós temos que saber, nós temos que ter a convicção por quem estamos sendo guiados, para nós não cairmos dentro de um buraco. Você que está aí, por quem você está sendo guiada, minha irmã? Você é uma mulher guiada por Deus, você é uma mulher guiada pelo homem, você é uma pessoa guiada, você está sendo guiado por um vizinho, por um amigo que não tem Deus, que não tem o compromisso com o dono do céu. Meu Deus do céu, tem que saber por quem está sendo guiado. Tem que saber. Às vezes a pessoa é crente, mas está sendo guiado por um não crente. Palavra boa. Palavra boa. Às vezes é crente, mas está sendo guiado por um cego. Vai para o buraco, irmão. Isso é materialmente e espiritualmente, sabe? Na minha vida eu já encontrei, me deparei com muitas situações. Sabe que há muitas situações? Isso que eu já me deparei na minha caminhada, na minha vida. Eu já me deparei com coisas absurdas, com coisas terríveis, dentro de obra, dentro de igreja. E quando nós olhamos para a situação, nós estamos vendo que o guia, ele não está em perfeito estado. O guia não está guiando de uma maneira espiritual. É um líder, irmão, que não tem uma visão espiritual. Ele leva toda a igreja, ele leva todo o rebanho para o buraco. Meu Deus, para aí, pastor. O senhor vai começar, Não, se for preciso, irmão, no alivio, eu não quero nem saber. Você tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado, você tem que identificar quem é que está te guiando para o bem, te guiando para que você se encha de Deus, mas você também tem que saber quem está te guiando. Você tem que saber quem está te guiando. Se quem está te guiando para tirar o que é teu, ou está te guiando para multiplicar o que tu tem. Meu Deus do céu, que palavra boa. Você que está igual essa palavra, tenha cuidado para não ser guiado.
Eita, Deus, por um cego. O cego guia de certa forma, de uma forma assim. O certo guia dizer, não tem nada não, rapaz. Vamos embora, eu não estou fazendo. Né? Isso é um cego. Não, rapaz, isso é besteira. Ih, vai se preocupar com isso? É um cego. Sabe, o cego estava dizendo, controlando a irmã, dizendo, vai, não, hoje não, eu estou sentindo não. O cego, espiritualmente falando, ele não vê, irmão, as coisas de Deus. Ele não vê o que está diante dele, o que Deus tem preparado, o que Deus quer fazer, porque a visão espiritual não tá boa. Quem é que está te guiando? A Bíblia Sagrada diz que Salomão recebeu uma visão, mas Salomão tinha sabedoria. O Deus grandão deu sabedoria a ele, e ele era guiado com sabedoria. A sabedoria de quem? De Deus, irmão. Tem muita gente sabido por aí. Tem ou não tem? Tem. Muita gente sabido. Tem muita gente sabido, mas a sabedoria que tem é uma sabedoria diabólica, irmão. Que o diabo quem deu, que o diabo é quem usa. Meu Deus. Pastor, alivia aí. Eu não tenho como aliviar. A palavra é essa daqui. Salomão foi guiado por Deus para a construção. Davi, ele preparou tudo o que era necessário, como trabalhadores, como material, como ambiente. Ele deixou tudo preparado. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor te dê entendimento e prudência, e que Ele te ensine o mandamento para Israel, e que tu guardes a lei do Senhor teu Deus. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 22, versículo 12. Davi disse para Salomão que o Senhor te dê entendimento e prudência. Você que está aí, minha amada, receba de Deus entendimento e prudência. Meu Deus, está precisando, tá? Entendimento para as coisas de Deus, entendimento para a tua chamada, entendimento para a obra que Deus tem para fazer na tua vida. Tem que ter entendimento, irmão. Entendimento e prudência, está na Bíblia. E que Ele te ensine o mandamento, ou os mandamentos para Israel, e que tu guardes a lei do Senhor teu Deus. Estas palavras, amados, diz a Bíblia que elas expressam palavras expressas por Davi, e a Bíblia Sagrada diz que essas palavras, elas podem ter sido, meu Deus, a motivação da própria oração que Salomão fez, que agradou ao Senhor. Queridos, Davi, em todo o tempo, ele trazia para Salomão uma palavra de motivação, porque Davi, ele podia estar já com a idade já avançada, mas a visão dele espiritual continuava. Tanto prova que ele abriu mão quando Deus disse não, de que ele não vai edificar. Ele poderia insistir. De que forma? Ele tinha trabalhador, ele tinha condições financeiras, que ele já tinha estrutura boa, ele tinha material, ele tinha quem lhe desse, ele tinha quem pudesse trazer para ele material para ele construir. Mas ele não insistiu, ele abriu mão, ele entendeu tudo. Meu Deus! Porque a vida espiritual dele ainda estava no controle de Deus. Davi ainda estava sendo guiado por Deus. E você que está aí, quem é que está te guiando, mulher? Seja guiada por Deus. Uma mulher guiada por Deus, ela mostra a diferença, ela incomoda. Uma mulher guiada por Deus, irmão, aonde ela bota o pé, Satanás corre. Uma mulher guiada por Deus, a presença dela incomoda o inferno. Um homem guiado por Deus, por onde ele passa, o nome do Senhor é glorificado. Um homem guiado por Deus,
Ele é diferente nas suas atitudes, no falar, no proceder, no comportamento. Você que está aí, seja uma mulher, um homem guiado por Deus, e tudo vai funcionar. Deus vai mandar para você o necessário para que você construa, para que você faça aquilo que Ele quer que você faça, e nada vai te faltar. Ser guiado por Deus. O segredo aí está em ser guiado por Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar, mulher. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei, eu não sei quem é que está mandando em você. Isso é tanto homem como a mulher, irmão. Do jeito que tem mulher que o homem controla de uma maneira exagerada. Meu Deus, que palavra é essa, pastor? É essa daqui mesmo, não tem outra não. A mesma coisa é o homem, guiado pela mulher. Eita, tem ou não tem? Eu tenho que falar. E eu vou engolir fogo, irmão. Quem não gostar que coma menos. Tô nem aí. Quem não gostar que coma menos. Eu tô falando de exagero. Eu poderia botar o tema dessa mensagem: exagero espiritual, né? O que mais tem por aí é os exageros. Pessoas que só Jesus já não guia mais. Por quê? Porque a pessoa não quer. Por quê? Porque quem já está guiando é outro. Meu Deus, seja uma mulher guiada por Deus. Salomão aceitou, Davi aceitou o convite para construir. Ele deixou tudo pronto, preparou tudo o que era necessário. Aí ele disse no capítulo de número 22 de 1 Crônicas, versículo 13: então serás próspero se cuidares em cumprir os estatutos e decretos que o Senhor ordenou a Moisés para instruir Israel. Ele disse: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, tu queres ser próspero, Salomão? Então tu se cuidares em cumprir os estatutos e decretos que o Senhor ordenou a Moisés para instruir Israel, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenhas pavor. Ou seja, não temas nem te espante, esforça-te e tem bom ânimo. Oh glória, você que está aí, o Senhor está mandando tu se esforçar e ter bom ânimo. Dá um tema forte também: esforça-te e tem bom ânimo. Não deixa qualquer um te guiar. Seja uma mulher guiada por Deus ao dirigir um trabalho. Seja uma mulher guiada por Deus ao ajudar alguém. Irmão, até para você ajudar você tem que ser guiada. Porque às vezes você está ajudando as pessoas erradas. E pastor, às vezes você está ajudando, mas rapaz, eu ajudei. Sim, tu ajudou quem não era para ajudar. Por quê? Porque tem gente que não merece ser ajudada. Eita, pastor, para aí, pastor, aí tá pesado, tá pegando muito forte. Assim não, pastor, assim eu não vou comer essa palavra não. Pois fique com fome. Fique com fome, isso é verdadeiro, eu lhe ensino direitinho. Eu tô dentro da bússola da Bíblia. A Bíblia é a bússola do crente, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina a servir a Deus na beleza da sua santidade. Meu Deus! Quem é que está te guiando? Então serás próspero. Tu queres ser uma mulher próspera? Você quer ser um homem próspero, meu filho? Quer? Você quer prosperar de uma maneira que cause espanto em muitos? Irmão, irmão, quantos crentes prósperos que tem na terra? Tem, irmão. Você que está aí. Se Deus te fez prosperar, isso abrange todas as áreas. Tem pessoas que são prósperas materialmente. Glória a Deus por isso. Maravilha. É bênção. Tem pessoas que são prósperas na área espiritual. É uma das maiores prosperidades que nós precisamos. Eu preciso ser próspero espiritualmente. Você que está aí, talvez você nunca tentou para isso, né? Em ter uma prosperidade, a sua vida espiritual próspera. Glória a Deus. Ele disse: se guardares os mandamentos, se tu for prudente
e que ele te ensine os mandamentos de Israel, e tu guardar a lei do Senhor teu Deus, então serás próspero. Sabe, irmão, que muita gente não prospera porque até chegar a dizer, né? Não, era no tempo da lei, né? Eu já fui muito criticado por pregar a palavra de Deus, porque alguém quer ouvir no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, tá? Né? Isso aí pra mim eu já não ligo mais. Eu já cheguei a ponto, eu vou mudar um pouco para esse povo parar de falar, mas hoje eu não tô nem aí. Eu prego a Bíblia, irmão. Se a palavra é a palavra, se não tivesse, né? Mas a palavra é a palavra. Então, se cuidares em cumprir estatutos e decretos, aí ele pegou e disse assim: então serás próspero, se cuidares. Tu estás precisando da prosperidade de Deus na tua vida em que área? Tu precisa ter um casamento próspero? Teu casamento é próspero? Ou ele é infrutífero? A tua chamada, ela é próspera? Ou ela é raquítica? Ou ela atrofiou? Deus quer prosperar isso aí, minha querida. Deus quer prosperar você, sim. Deus quer que eu tenha uma vida espiritual próspera, irmão. Deus quer me fazer prosperar em todos os sentidos da minha vida. Meu Deus! Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. A Bíblia Sagrada diz, basicamente, Davi, ele cita as mesmas palavras ditas pelo Senhor a Josué, que foram dadas cerca de 500 anos antes. 500 anos antes. Entretanto, uma promessa geral feita pelo Senhor, a Bíblia diz que ela é aplicável em qualquer um que ousar crer nela. Meu Deus, a promessa que foi feita aos homens de Deus, às mulheres de Deus antigamente, a Bíblia nos dá o respaldo que essa promessa, ela é feita pelo Senhor e aplicável a qualquer um que ousar em crer nela. Meu Deus do céu, se eu creio que Deus um dia fez uma promessa, glória, uma promessa a José, através de uma revelação que deu a ele ia chegar num patamar alto. Se eu crer nessa promessa que Deus fez a José através de um sonho, e que se cumpriu, se eu crer, eu vou desfrutar dela também. Eu vou chegar, eu vou obter lugares altos. Eu tenho que crer na palavra, irmão. Como eu disse um dia numa mensagem, uma pessoa disse para mim: o problema de vocês é que vocês creem em tudo que está na Bíblia. Sim. Aí eu disse para a pessoa: e eu tenho que crer naquilo que tu diz, naquilo que tu pensa? Endemoniado. Dele com força nele, né? Sabe, irmão? Então eu tenho que crer no que a palavra manda eu crer. Eu tenho que crer. Se a Bíblia Sagrada diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu tenho que crer que eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente eu descanso. Você que está aí, está habitando aonde? Habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente, descansa na sombra do Onipotente. Meu Deus do céu, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e a Bíblia diz que Ele é onipotente. Ou seja, sabe o que é onipotente, irmão? Tem todo o poder. Glória, glória. Ele tem todo o poder. Você que está aí, Deus manda te dizer que se tu obedecer, então serás próspero. Vamos ter esse tema hoje? Vamos ter esse tema hoje? Conforme está no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. Então serás próspero se cuidares de cumprir os estatutos e decretos. Você é próspero, irmão.
Se você cuidar de cumprir, procura cumprir. Olha, só o desejo de cumprir, só o desejo que eu tenho de acertar, ele me ajuda na caminhada, sabe? Deus me faz próspero. Você que está aí, meu amado, você pode estar numa escassez, num deserto, no deserto. Você pode estar no deserto que ninguém está nem te vendo. O deserto está tão grande que está difícil de sobreviver, está difícil até para respirar, está difícil até para dormir, está difícil até para cantar. Meu Deus, o deserto está tão grande que está difícil para tudo, pastor. Está difícil para amar, está difícil para perdoar, está difícil para caminhar, está difícil para entender. Olha, pastor, está difícil para orar, para jejuar. Está difícil para tudo. Está difícil para escutar. Está difícil para tudo. Deus quer te fazer prosperar nesse caminho aí, nesse deserto. Porque no livro dos Salmos, a Bíblia Sagrada diz, amados, o Salmo 78, palavra de Deus viva, eficaz, poderosa. Meu Deus, vem comigo, como minha Bíblia. Salmo 78 aqui para eu encerrar. O Salmo 78, eu acredito que é o Salmo 78, se não me foge a memória. A Bíblia Sagrada diz, queridos, que o Senhor, o salmista Davi disse com muita alegria, ele disse, prepara uma mesa ou um banquete no deserto. Ele teve a alegria de dizer que Deus estava cuidando dele. Asaf, a Bíblia diz, no Salmo 78, e o verso de número 6, ele disse, para que saiba a geração vindoura, e os filhos que nascerão, e os que se levantarão, e o que contém os seus filhos. Aqui Asaf estava falando, sabe o que, irmão? O mover de Deus estava realmente limitado à geração atual, a menos que esta geração proclamasse a verdade à próxima geração. Então, seria uma geração vindoura. Meu Deus do céu, por quê? Porque ela foi instruída. Você que está aí, Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva tudo aquilo que Ele tem para você. Eu vou encerrar a mensagem. O tema da mensagem hoje é: então serás próspero. Agora tem que obedecer, tem que aceitar, tem que ser guiado por Deus, tem que deixar Deus guiar. Meu Deus, se Deus não guiar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não estiver sendo guiada e guiado por Deus, você não prospera, você não cresce. Se você não estiver sendo guiado por Deus, as coisas não vão funcionar, não vão andar. Deixa Deus te guiar, mulher. Homem de Deus, deixa Deus te guiar. Se Deus te guiar, então serás próspero. Então serás próspero. Quando a Bíblia fala de próspero, prosperidade, abrange todas as áreas da minha vida. Profetiza aí a área da tua vida que não está prosperando. Em nome de Jesus, profetiza sobre a tua vida, a área da tua vida que não está prosperando. Em nome de Jesus, procura ser guiado por Deus. E tu vai dizer assim: pastor, depois daquela palavra, eu procurei ser guiado e guiada por Deus. E a minha vida, ela começou a prosperar. Receba essa palavra. O tema da mensagem hoje é: então serás próspero. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.
E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.